Pessoal, boa noite aí. Só vendo se o som tá ok. Estamos entrando aqui. Primeiro, Rogério Schecker aqui conosco, nosso candidato ao governo de São Paulo. Bem-vindo aí, Schecker. Valeu, João. Nessa reta final aí, né? 11 dias para as eleições, 10 dias de campanha, muita coisa para fazer. E queria contar primeiro um pouquinho para vocês aí o seguinte: está funcionando muito bem aquela nossa movimentação para chegar nos 6%. Lembrando que se na pesquisa que será divulgada na Globo, agora na sexta-feira, eu e o Schecker conseguimos bater os 6%, será a pesquisa do Datafolha, nós seremos convidados para os debates. No seu caso é dia terça-feira. Terça-feira agora, dia 2. E no meu será no dia 4. E a gente está fazendo um esforço muito grande, agradecer a todos vocês. Queria divulgar algumas coisas. Ontem a gente fez uma manifestação no Twitter, ficamos no número 1, né, no Trend Topics do Twitter. E hoje, não sei se todos já viram, alguns devem ter visto, saiu uma matéria, acabou de sair na Folha, mostrando que a Datafolha recebeu milhares de e-mails das pessoas dizendo que queriam ser entrevistadas, né? Então foi muito legal, está mostrando que está funcionando, né? Essa onda está crescendo bastante. Pega aí os hashtags aqui que a gente está usando no Twitter, ó. É isso aí, ó. Esses daqui são os hashtags usados no Twitter. Se você quiser pedir para a gente participar dos debates, coloca lá uma mensagem, adicione esse hashtag e a gente está montando um monte de tendência aí, tá? Obrigado pela ajuda. O som está funcionando bem aí, se puder dar ok, tá ótimo. Mas ó, então é o seguinte, vamos continuar essa marcha. Quinta e sexta será feita as pesquisas e na sexta, no final do dia, de noite, o Jornal Nacional divulgando. Então conto com vocês, vamos divulgar essa onda. Muita gente ainda não conhece o novo, Schecker. Hoje mesmo tivemos exemplo, fomos para fazer uma movimentação na Paulista. Muita gente não conhece, só que na hora que você fala, você gasta 30, 40 segundos e a pessoa resolve votar no novo. Tive esse exemplo hoje com várias pessoas aí, então é importante vocês nos ajudarem nisso. A onda laranja está crescendo bastante. Essa última semana tive lá em Salvador, Natal, Uberlândia, Maringá, Londrina e muita gente se aproximando, muita gente falando que vai votar no novo, muita gente que já conhece o projeto também se engajando. Então acho que a gente vai ter outro crescimento forte aí. A gente está vendo isso de novo nas mídias sociais também, um crescimento forte voltando aí nessa reta final. Então vamos fazer isso aí. E assim, o que é fundamental e para isso que a gente está aqui, queria que o Schecker contasse um pouquinho também, depois a gente falar um pouco da experiência, que eu acho que tem muita coisa similar ao que ele está passando aí no caso para o governo, da nossa eleição no nível federal, que é a necessidade de renovação, trazer ideias novas, posturas novas, práticas novas, realmente dar esperança de mudança para a população, não esquecendo que a gente tem que colocar os nossos candidatos para o legislativo, deputado federal e deputado estadual. É essa turma que vai fazer as mudanças tão necessárias para a gente colocar o Brasil nos trilhos, né? Schecker, como é que está a luta aqui em São Paulo, né? Acho que a renovação, acho que é o que a gente sempre fala no Novo, e acho que os seus concorrentes também, assim como os meus, é a turma que já vem de tempos aí na política, né? Pois é, interessante, né? Até me perguntaram aí semana passada sobre experiência. E é interessante que os dois primeiros colocados aqui no estado de São Paulo, um nunca teve cargo público dessa forma e o outro deveria ter 4 anos, mas ocupou um só, né? Quer dizer, essa experiência não tem. Agora, os partidos deles vêm de um lugar que trouxe a gente onde a gente está aqui. Então, aqui na liderança das pesquisas aqui em São Paulo está PSDB e MDB. Você vê que a gente ainda está lidando com farinha do mesmo saco, farinha velha. Quem trouxe a gente aqui, você vê os debates, você vê a participação deles na TV, continuam falando a mesma coisa, fazendo as mesmas promessas. Algumas promessas são decentes, algumas promessas até são parecidas com algumas das nossas promessas, só que a capacidade de execução é muito baixa. Quando alguém faz coligação com um monte de partido e depois tem que pagar isso como dívida eleitoral com cargos, ele perde o mandato. Então não adianta prometer se o governo depois vai ter que ser distribuído. Isso está acontecendo em grande parte com os concorrentes do João lá na corrida nacional. E isso é feito no nível nacional há décadas aqui no Brasil, no nível estadual. Esse toma lá da cá, a gente não está fazendo. Aí alguém pode falar assim, que alguém que estava assistindo o debate presidencial que acabou agora há pouco, né, do SBT, mas eles prometeram lá também que não vão fazer o toma lá da cá.
Não adianta ver o que eles estão prometendo, ver o que eles estão fazendo agora. Ninguém, como o Partido Novo, agora já não usa dinheiro público. Ninguém agora já não está fazendo coligação só para tempo de TV. Ninguém está selecionando os seus candidatos para não permitir que ficha suja entre nesses partidos. Os partidos que estão aí, você sabe, estão com a Lava Jato até o pescoço, sendo investigados. E o nosso caso não é que a gente está prometendo fazer diferente. A gente já está fazendo diferente, né, João? É verdade. Aproveitando aqui, estou vendo já uma primeira pergunta aqui que eu vou falar, queria também que você comentasse, Checker. É o seguinte, a pessoa que está dizendo que conheceu agora quem é o meu vice. O meu vice é o professor Christian, foi um dos fundadores do Partido Novo, cientista político, alguém que vai fazer a ponte com o Congresso, que vai de fato colocar nossas pautas no Legislativo, pessoa totalmente competente, porque no Novo a gente escolhe os vices por competência, por alguém que possa nos ajudar depois na gestão pública. E não apenas para ganhar voto durante os 45, 55 dias, 50 dias de campanha. E no Checker é a mesma coisa, né, Checker? Critérios, competência, integridade em alinhamento de princípios. Sempre. Falaram isso lá no debate hoje também. Gente do MDB falando, no meu governo só vai entrar gente com competência e depois tem ministro que tem 51 milhões no apartamento. A minha vice é a Andréa Menezes, uma pessoa que também veio de baixo, teve que trabalhar, pessoa simples, fiz questão de buscar uma pessoa que sabe o valor de ter que batalhar e vir de baixo na vida. Pessoa íntegra, uma mulher que luta por direitos da mulher, que tem a consciência que a gente está evoluindo e que precisa ter essa atenção. Então eu estou muito orgulhoso, nós não temos vice só para ocupar lugar não. Tanto Andréa quanto Christian, pessoas de enorme alinhamento, e tudo que a gente está falando, vai pesquisar, vai dar uma olhada no passado deles, o que eles estão falando, porque o passado a gente não muda, né, João? Não. Então vai lá dar uma olhada, agora se gostar, espalha, divulga, conta para todo mundo que em 2018 tem alternativa para a velha política, você não precisa votar nos mesmos em 2018. Eu acho que tem um ponto aí, Checker, a história aproveitando para a gente falar aí de um tema que é recorrente aí, que é a história do voto útil, né? E a gente estava falando agora, o Checker estava dizendo exatamente isso, um problema das promessas, dos planos de governo e como é que eles serão feitos. E acho que uma coisa que o Brasil está precisando muito é de novas atitudes, né? Novas posturas. A gente precisa reconstruir o Brasil em cima de princípios, de valores, de ética, de honestidade, de transparência, de coerência. Então não é só um plano de governo, não é só quais são as medidas para a educação, quais são as medidas para a saúde, que imposto a pessoa vai reduzir. Não é só isso. A gente está falando de algo muito diferente. E o pressuposto, eu acho que isso que é o voto que a gente está atrás, que as mudanças que as pessoas querem é de atitude, da postura das pessoas. Então acho que isso que é o que o Novo está trazendo de diferente, essa renovação, essa esperança. Então esse é o voto útil. Não vamos cair na armadilha de um plano de governo um pouquinho melhor, porque a gente já sabe que na prática isso depois não acontece. Vamos mudar a nossa postura, os nossos princípios e valores, para a gente resgatar uma sociedade que vem sendo tão dividida pelos partidos, né, Checker? Exatamente. E uma outra pergunta recorrente que tem vindo, João, que eu acho que vale a pena você mencionar no nível nacional, para a presidência da República, eu mencionar no nível estadual para o governador do estado de São Paulo, é privilégios. Por que a gente fala tanto de privilégios? O que a gente vai cortar? O que tem para fazer? É verdade. Esse é um negócio, porque exatamente esse é o espelho da coerência do que a gente tem falado no Novo. Então eu já me comprometi, por exemplo, a não morar em palácio, a não ter cartão corporativo, a não usar avião da FAB para voos que não são oficiais, né? Carro com motorista, chefe de cozinha, tudo isso são absurdos que a gente não tem por que manter. Quantidade enorme de assessores, só para lembrar, os vereadores do Novo, os 4 eleitos cortaram 39 assessores, estão economizando mais de 50% das verbas de gabinete. E aqui no estado acho que dá para fazer muita coisa também, né, Checker? Nossa, o que dá para fazer muita coisa. Em primeiro lugar, dá para cortar uma quantidade absurda, milhares e milhares de cargos comissionados. Dá para diminuir a estrutura e diminuir pela metade o número de secretarias. Vamos propor, porque isso não é nossa decisão e essa transparência é muito importante você cobrar dos seus candidatos. Cuidado que eles prometem coisas que não estão ao alcance deles. Essa nós não podemos fazer. Nós temos que propor diminuir em 1/3 o número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Com isso, diminui o número de deputados e diminui toda a estrutura deles. Tem 94 deputados estaduais hoje na Assembleia Legislativa. Não vamos mais ter esses carros chapa preta que ficam lá parados com o motorista esperando a gente. Vamos terceirizar esses serviços. Vamos terceirizar as frotas da maioria dos nossos serviços das próprias secretarias.
Também não vou morar em palácio, vou continuar morando no mesmo lugar onde eu moro hoje. Também não vamos ter chefe de cozinha. Gente, tem chefe de cozinha em Brasília, tem chefe de cozinha em São Paulo e o povo passando fome. E tem uma coisa, João, que tem gente que faz uma pergunta, que é uma pergunta que ela tem muito fundamento. Ah, mas só com esses privilégios, o corte dos privilégios, vocês vão ter dinheiro para fazer tudo? Tudo não. Mas a gente precisa dar o exemplo. Só quando os políticos desse Brasil começarem a dar o exemplo do que tem que ser feito, de uma simplicidade, de viver com menos, viver o que precisa, viver de um jeito mais próximo da população, é que a política vai ser respeitada. Porque hoje o povo odeia político, com razão, generaliza, ignora alguns poucos bons que tem, porque eles estão abusando. Eles abusaram da nossa boa vontade nessas últimas décadas. Alguém precisa ter coragem de cortar na própria carne privilégios e corrupção. Uma corrupção que nem sempre o dinheiro volta para o bolso de quem está lá em cima. Muitas vezes esse dinheiro nem chega lá de volta. Ele alimenta uma máquina que elege de novo essa pessoa. Muito cuidado. Essas máquinas, elas não são inchadas à toa. Essa ineficiência, ela não é aleatória. Essa ineficiência, em grande parte, ela é feita para que as pessoas consigam se reeleger. Aqui no estado de São Paulo, João, são 24 anos de PSDB. Alguém aí quer 28? Está contente com o que está acontecendo? Quer mais 4? Não, é isso aí. Então, até perguntando aqui, Checker, algumas coisas que eu queria comentar com você, aproveitando aqui a gente está falando de São Paulo. Eu outro dia estava consegui ver uma propaganda eleitoral nossa e apareciam os candidatos do Novo a deputado federal e deputado estadual. E logo na sequência, me deu a primeira sensação que era uma continuação da nossa propaganda, mas era do governador, candidato ao governo de São Paulo. Só que as cores e o tal do Novo é tudo igual. Parece que tem uma onda laranja aí, não tem? João, essa semana passada eu recebo da minha mãe um vídeo de um deputado de um outro partido. Ô mãe, esse cara aqui tá com umas ideias malucas, você nem ouviu. Puxa vida, mas eu vi tudo laranja, achei que fosse do Novo. Dá uma olhada na quantidade de partidos que está tentando se fantasiar de laranja. Outra coisa, João, dá uma olhada quando você vê partidos se apresentando no horário na TV e os adesivos de carro, vê a quantidade de propagandas que você não consegue achar qual é o partido. Tem vergonha de mostrar que tem um partido, não tem orgulho. É engraçado que as pessoas do Novo, até a gente vê aqui, são pessoas que carregam o nome do partido na camiseta, tem orgulho de estar propondo uma alternativa política. Quando você começa a ver muito laranja que não começa com o número 30, e quando você não consegue identificar qual é o partido, cuidado para não levar gato por lebre, hein? E Cheque, queria aproveitar e agradecer a todos vocês aí que têm apoiado o Novo, estão fazendo uma militância do partido que hoje realmente é um destaque. Independente do resultado das eleições, o Novo sairá com uma grande força política graças à militância das pessoas. Quando a gente fala isso aqui, que eu acabei de dar esse exemplo, de que encheram a caixa de mensagem do Datafolha, querendo ser entrevistado, milhares. Quando a gente faz ontem um tuitaço e vai para primeiro, mostra que a gente tem uma militância que foi feita em muito pouco tempo, de gente séria, trabalhadora, com princípios e valores. Isso é fantástico, é sensacional, e isso é que vai mudar o Brasil. Então é muito bom isso aí. Eu quero agradecer também, gente, porque a maior parte das respostas que estão sendo dadas nas minhas mídias sociais, quando é a nossa equipe, eles assinam, a equipe Checker. A maior parte delas é alguém que vem, já entra, já responde, já impõe 24/7, é uma coisa linda de morrer o que está acontecendo. Checker, algumas perguntas aqui. Como gerar empregos no estado de São Paulo? Estamos vendo duas aqui, que é como gerar emprego no estado de São Paulo e como desinchar a máquina pública. Vamos tentar colocar isso aqui mais ou menos junto? Porque é o seguinte, não vai ter emprego se mais pessoas não quiserem abrir mais negócios, colocar dinheiro nos negócios e contratar mais gente. Para contratar isso, nesse ambiente de insegurança que tem aí, dessa velha política, de onde PSDB, PMDB e PT trouxeram a gente, não vai acontecer. Então, um choque de renovação, de ter gente nova que faça política diferente, que já chegue falando que tem que equilibrar o fiscal. Gente, e aí estou entrando um pouco aqui no do João, mas vale para o Estado também. Se a gente não sinalizar um governo, um país, um Estado que tem equilíbrio fiscal, sabe o que acontece com os investidores, que é quem mais tem dinheiro para investir em novos empregos? Sai correndo. Os caras não são bobos, eles não vão investir. Você emprestaria dinheiro para alguém que gera 139 bilhões de prejuízo por ano? Você vai correr, porque você sabe que essa pessoa, se não tiver um plano, vai quebrar.
Então, equilíbrio fiscal fundamental, só que a gente precisa fazer mais com menos. Por isso que a gente está indo atrás de parcerias com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, com indivíduos, que é uma parceria que nenhum governo fez em escala até hoje. A gente tem planos lindos de ajudar, por exemplo, idosos com transporte de indivíduos pagos pelo Estado. Está cheio de proposta social no nosso programa. Parcerias com prefeituras e parcerias com o governo federal. Tem um monte de assunto que tem uma superposição com os prefeitos. Se a gente não se entender, não vai. Como desinchar a máquina pública? De cara, vamos diminuir o número de funcionários comissionados e vamos acabar com essas indicações políticas. Quando se acaba com as indicações políticas, todo mundo que eles trouxeram junto também desmorona. A gente vai ficar com uma estrutura menor, muito mais eficiente. E outra coisa, para finalizar, dava para a gente falar disso aqui a noite inteira, mas para finalizar, a gente vai usar transparência de custos. A gente vai mostrar para as pessoas quanto que está custando um paciente do sistema de saúde, quanto está custando um aluno, quanto que está custando um jovem na Fundação Casa, que hoje custa 11 mil reais por mês, enquanto a gente não tem dinheiro para as escolas. Quanto que está custando os presídios e com serviço. Com tudo isso, a gente vai ter a ajuda da população para pressionar o sistema e pressionar a nós mesmos para a gente desinchar essa máquina. É isso aí. Aproveitando só esse negócio do emprego, porque eu vi uns pedaços rápidos aqui do debate que estava fazendo agora, e eu queria dar uma dica. Se algum candidato disser, eu no meu governo vou gerar tantos empregos, eu vou fazer tantos postos de trabalho, não caia nessa. Quem gera emprego é o empreendedor, é a iniciativa privada. Sempre que a gente vem com esse discurso, pode ter certeza, o resultado será pior, porque esse sujeito vai querer aumentar imposto, vai querer intervir na economia e vai funcionar exatamente o efeito contrário. Basta ver o que aconteceu no governo Dilma, que fez exatamente isso. A gente vai desenvolver e jogou o país na maior recessão dos últimos 2 anos da história que a gente já teve no Brasil. Então, quem gera emprego são vocês, é o empreendedor, o pequeno e médio, que precisa ter liberdade, menos burocracia, menos impostos, uma complexidade menor da carga tributária, menos intervenção do Estado, mais segurança jurídica, taxa de juros mais baixa e não o Estado. Se o Estado se mete a gerar emprego e estão prometendo isso, sai correndo, porque o efeito será exatamente o contrário, né, Cheque? E repara a quantidade de itens que o João mencionou, porque gerar emprego, você não gera emprego com uma medida. Então, essa é outra pegadinha que eles soltam. Uma é eles falarem, eu vou gerar emprego. A segunda é, eu vou fazer tal coisa e vou gerar mais emprego. Para gerar emprego é um sistema de máquina, de credibilidade, de equilíbrio fiscal, de sistema tributário e todas essas coisas que o João mencionou. Cuidado com as pegadinhas mágicas. Se alguém te falar, se eu fizer isso vai gerar emprego, não acredite, não acredite. Emprego, se fosse fácil, você acha que alguém lá já não teria feito? Exatamente. Cheque, rapidamente aqui, o Johnson Cavalcante, só é de São Luís, está me perguntando como é que ele faz para se filiar ao partido. Johnson, é facílimo, é tudo online, você entra no site do partido, novo.org.br, e você consegue fazer tudo por lá. Uma pergunta aqui também, Cheque, que muita gente nos pergunta sobre isso, que era o seguinte, por que nós não somos chamados para os debates? É pergunta do Claudemir. Por que a gente não é chamado nos debates, como por exemplo o de hoje no SBT? Explica aí. Porque os políticos tradicionais conseguiram aprovar leis que impedem partidos novos de participar. Uma das condições que eles colocaram é que você tenha 5 representantes no Congresso Nacional. Um partido que participou da primeira eleição municipal em 2016 e agora está participando pela primeira vez da eleição nacional, que é a que elege deputados e senadores no Congresso, é super natural que não tenha esses representantes ainda, que a gente vai ter e vai ser bem mais do que 5 esse ano. Então o que acontece? Eles criam uma regra, como sempre, para se perpetuarem no poder e a gente assusta, né? Alguém chegar aqui de fora, falar que vai fazer diferente do que sempre fizeram, falar que essa velha política não vai mais ter lugar, esse nível de corrupção não vai mais ter lugar, isso assusta e a velha política está se protegendo. E acho que o que mudou, e aí acho que são 2 coisas que mudaram essa realidade, né? Primeiro isso aqui,
mídias sociais, a capacidade da gente estar falando com vocês aqui online, com milhares de pessoas, e também a conscientização, o desejo das pessoas de participarem, porque elas entenderam que não participar do processo foi o que nos trouxe exatamente essa situação que está aqui, né? E detalhe, ninguém mais está fazendo esse tipo de live aberta, pegando perguntas da população, e todo domingo a gente está indo às ruas, coloca um microfone lá na rua para quem quiser fazer pergunta, qualquer pergunta. É impressionante como nenhum outro partido tem coragem de se expor desse jeito. Ô João, tem uma pergunta aqui de Daniele Fernandes, fala um pouco sobre privatização, e é uma coisa que me perguntam muito de uma forma muito generalizada, que as pessoas ficam um pouco assustadas, eles falam assim, mas vocês vão privatizar tudo? Não, a gente não vai privatizar tudo. O objetivo não é privatizar, o objetivo é oferecer o melhor serviço para o cidadão, o melhor serviço de educação, saúde e segurança para você, sem ter corrupção, sem ter ineficiência. Você tem um Estado que já provou que não consegue, o governo não consegue oferecer serviço de qualidade. Então a gente vai fazer parcerias. Essas parcerias, na maior parte do caso, tem tempo determinado, existem concessões, existem vários tipos de parceria, todas elas feitas de forma democrática, abrindo concorrência pública, com transparência para todo mundo ver. E existem alguns casos onde empresas vão ser privatizadas também. Então tem toda uma régua onde você tem parcerias público-privadas, concessões, privatizações, cada uma delas vai ser analisada. E não vai ter caso que o povo vai ter pior serviço, porque senão a gente deixa do jeito que está, porque o nosso objetivo aqui é oferecer melhores serviços dentro de um orçamento decente, e é por isso que a gente vai atrás de parcerias. Uma dessas parcerias é com a iniciativa privada, e alguns desses casos são privatização. Cuidado com esse discurso da esquerda que vem e fala, eles vão privatizar tudo, você vai perder esses serviços. Você está contente com o serviço que você tem hoje? Pois então, o nosso objetivo é melhorar, e isso é um aspecto social. A gente não está fazendo tudo isso para implementar coisas que funcionam nos livros. A gente está fazendo tudo isso para oferecer uma ascensão social finalmente sustentável e não mais esses voos de galinha que esses governos populistas ofereceram até agora, que passa um ano, quando o mundo cresce, eles crescem junto, e quando o mundo começa a ter dificuldade e aí eles superam, a gente no Brasil está enfiado nesse buraco que deixaram a gente. É isso aí, quer dizer, a privatização não é um fim, a privatização é só um meio, principalmente para duas coisas. Primeiro, para a gente combater a corrupção, porque a máquina pública, as empresas são, na verdade, aparelhadas por partidos. A gente viu isso no caso da Petrobras, já vimos isso no caso do Correio, vários vice-presidentes da Caixa Econômica investigados. Então, esse é o problema, é o ambiente propício que se cria em relação à corrupção. E segundo, melhorar os serviços, porque acho que é nessa linha que o Checa estava falando. Na medida em que você tem uma empresa da iniciativa privada, se ela não prestar um bom serviço, você deixa de utilizá-la, você deixa de comprar aquele produto, você vai embora. E na área pública não, ela dá prejuízo e quem tem que pagar a conta somos nós, colocando mais dinheiro que vem dos nossos impostos, né? Tem uma pergunta aqui, Checa, eu vou só falar um pouquinho. A Daiane está me perguntando, ela é cidadã e mãe, ela gostaria muito de saber das propostas sobre educação. Daiane, 3 coisas principais que a gente tem falado. Primeiro, no Brasil gasta-se muito mais dinheiro no nível da educação superior e a gente gostaria de estar colocando mais recursos no nível básico e fundamental, especialmente na primeira infância, né? Creches, hoje apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso à creche. Isso dificulta a formação, impede a mulher de trabalhar, então é fundamental a gente mudar isso. Então, mais dinheiro lá. Segundo, também não é só dinheiro, porque foi colocado mais dinheiro nos últimos anos e a gestão só piorou, porque muita coisa é indicação política. Quase 50% dos diretores de escola pública são indicações políticas. A gente precisa mudar isso. E a terceira, valorizar e melhorar o currículo do professor. Valorizar a profissão e fazer com que o currículo seja mais de metodologia de ensino e menos de teoria do ensino. Então, esse é o caminho que a gente vai andar. Tem um negócio para você aqui, Checa, do Alan Sidney. Não sei se aqui é. Checa, onde você tem em mente para trazer as grandes empresas para São Paulo? Então, em primeiro lugar, a gente precisa criar um estado que seja amigável para negócios. E uma das coisas que São Paulo tem é diversidade. Tem gente que vem do Brasil inteiro aqui. Um dos motivos de São Paulo ter desenvolvido tanto assim é porque tem diversidade, tem gente do Brasil inteiro. Quando você une isso, a capacidade criativa do brasileiro,
só me vem uma palavra na cabeça, que é empreendedorismo. Então a gente tem alguns poucos parques tecnológicos incríveis aqui no estado. Esses parques tecnológicos, eles aproximam universidades de empresas, de parcelas eficientes do governo para criar novos negócios, criar novos produtos, inovar, criatividade brasileira. Esse nascedouro de empresas a gente precisa promover aqui em São Paulo, cada um numa região. São Paulo tem que ser conhecida por ser um lugar onde as pessoas vão para aprender coisas novas. E não só pessoas de outros estados do Brasil, pessoas de outros lugares do mundo. A minha visão de São Paulo é uma visão onde a gente não fica só comparando São Paulo com os outros estados. São Paulo não pode ser o melhor entre os piores. São Paulo tem que ser algo que pode ser comparado com qualquer país desenvolvido. Tem população inteligente e batalhadora para isso. Tem um PIB que é 1/3 do Brasil. Recolhe 46% dos impostos federais que manda para lá, só volta de volta. E a gente tem todas as condições. Agora, se a gente não tirar a indicação política, se a gente não tirar essa politicagem velha de quem só está preocupado em ficar no poder, a gente vai continuar a ter os serviços de educação, saúde e segurança que a gente já tem. Último ponto, para trazer empresa para cá, a gente precisa fazer projetos de longo prazo. Por que São Paulo não está desenvolvendo linhas de trem, transporte ferroviário, transporte hidroviário? Por que não está investindo mais rapidamente em metrô? Uma vergonha o que foi investido em metrô em São Paulo, e o Alckmin ainda solta no debate agora algumas poucas horas, orgulhoso de que ele constrói 2 km por ano de metrô, quando a gente tem menos metrô do que Cidade do México e Teherã aqui em São Paulo. Sabe por quê? Porque as inaugurações não podem ser feitas no mesmo mandato. A gente tem que pensar no longo prazo. No Partido Novo, a gente vai ter um governo que vai começar projetos que os outros vão ser obrigados a acabar, porque são projetos que vão trazer desenvolvimento para as próximas gerações. Foco no curto prazo, com esses aspectos de quem a gente tem que ajudar, e foco no longo prazo, porque os últimos políticos, pensando só nos seus próprios mandatos, arruinaram o Estado e fizeram isso na maior parte do Brasil. Legal. Checa, turma, estamos fechando aqui. 2 negócios rapidinho. Checa, o Paulo Guedes. Paulo Guedes? Cuidado. Não, Paulo Guerra, desculpa. Cuidado. Paulo Guerra. Seria ótimo ter uma pergunta do Paulo Guedes aqui, não seria? Mas ele outro dia já disse que se fosse se filiar seria para o Novo. Então mas ele está lá ainda, deixa ele lá. A Paula Guena está perguntando o seguinte: precisamos votar na legenda só? Acho que era legal explicar isso aí, né? Voto importante não só na legenda, né? Não só na legenda, escolha um deputado. Em primeiro lugar, porque deputados e deputadas federais e estaduais do Novo tem vários programas. Descubra um que se encaixe melhor com você. E por que é tão importante votar na legenda? Porque tem 2 números que a gente tem que cumprir para colocar um deputado lá no Congresso, ou colocar um deputado ou uma deputada na Assembleia Legislativa. O primeiro são os votos na legenda, dividido por um tal de coeficiente eleitoral. O segundo é um número mínimo de votos de cada deputada e cada deputado. Se a gente tiver um monte de voto na legenda, mas não tiver deputados com um número mínimo, a gente vai ter que pegar essas vagas e dar para a política velha. Então dá uma estudada, os candidatos já são pré-selecionados, são ficha limpa, cada um tem proposta, é gente que está largando a vida pessoal para ir batalhar por um Brasil melhor. Escolhe o voto. Deixa eu fazer então aqui o meu fechamento, João, aí eu passo para você. Eu queria passar só uma última mensagem, que é a seguinte. A gente, nas últimas décadas, não teve uma opção diferente dessa política velha para votar. Em 2018, você tem. Por causa da dedicação de algumas pessoas que abandonaram a sua vida pessoal nos últimos anos, e o João foi quem teve essa ideia original, foi se criado um partido para a gente fazer política de um jeito diferente. É do jeito óbvio, é do jeito que o brasileiro está pedindo há muito tempo, é tendo ética, é trabalhando para o povo e não para se reeleger. São as coisas mais óbvias do mundo que ninguém fez, porque eles estão em partidos que não estão alinhados com o interesse nacional. Em 2018, depois de muito tempo, você tem alternativa em quem votar. E se você não der essa opinião de desejo de mudança no primeiro turno, aí fica difícil reclamar depois. Não adianta votar no velho e esperar o novo. Não adianta você fazer um chamado voto útil, que cada um chama voto útil de uma coisa,
mas geralmente quem está argumentando voto útil é para votar no seu próprio candidato. Vote em quem você acredita. Deixe um sinal para o Brasil de quem você quer lá. No segundo turno, aí você pensa o que fazer, porque você vai ter só as alternativas que você vai escolher. Se você não deixar essa marca no primeiro turno, vai ser muito difícil no futuro a gente olhar para as nossas crianças com orgulho de ter feito a coisa certa. Super obrigado por ter participado dessa live e muito obrigado a vocês que estão ajudando a gente nessa onda laranja. E semana que vem a gente vai dar uma rodada no estado de São Paulo quase inteiro, 3.000 quilômetros de segunda a sábado. A gente vai rodar 600, 700 quilômetros por dia. Acompanhe a gente nas redes, acompanhe o nosso evento. Vamos junto, Onda Laranja, Partido Novo número 30. Vamos embora. É isso aí, Checker. Vamos lá então. Voto útil, na verdade, não existe. O que a gente tem que votar é dar uma chance para o Brasil, naquele que a gente acredita, com convicção. Bom, e vocês sabem que a gente gosta muito de execução, princípios e valores com execução. Então, duas tarefas aí para a gente falar. Primeiro, quinta e sexta, voltando. A gente aparecer 6% nas pesquisas, vamos divulgar, falar com as pessoas. E no final de semana, sábado e domingo, a gente quer montar uma grande movimentação pelo Brasil todo, com vários eventos. Já estamos colocando aqui uma meta, fazer pelo menos 300 eventos no sábado e domingo, 10 vezes 30. Contando com vocês aí, a gente vai divulgar no site, no Facebook nosso, na minha página do Checker, onde é que é cada evento, aqui em São Paulo. Dia 30 agora, domingo, 30 de setembro, domingo agora, daqui a 4 dias, tem uma manifestação pela renovação na Avenida Paulista, estaremos lá e eu quero ver, João, quem são os candidatos que vão ter coragem de ir na manifestação pela renovação. Já vai ser uma seleção de quem você pode votar ou não, porque quem não pode ir numa manifestação dessa não pode representar o povo depois, né? Mas é isso aí. Então, hashtag agora João com 6%, Checker com 6%, para a gente estar lá nos debates da Globo e vamos programar. Quem puder, nas cidades onde vocês estiverem, monte uma movimentação, mande e-mail para a gente no eventos@novo.org.br para a gente se organizar, a gente vai divulgar isso e vamos pelo menos tentar fazer 300 eventos aqui nesse final de semana na corrida da reta final. A gente tem tudo para chegar lá, só depende do nosso trabalho, as ideias estão aí, a rejeição aos outros é muito grande e a aceitação das ideias do novo é total. Contamos com vocês aí, obrigado aí pela audiência, forte abraço a todos aí, obrigado aí, Checker. Valeu, João, vamos renovar tudo, vamos fazer história. É isso aí, obrigadão. Valeu, gente.